Entre montanhas silenciosas e florestas tão antigas quanto o tempo, existe um lugar no estado de Vermont, nos Estados Unidos, onde a lógica parece desaparecer junto com aqueles que ousam atravessá-lo. O Triângulo de Bennington, nomeado informalmente por escritores e estudiosos do paranormal, é uma área marcada por histórias perturbadoras, casos não resolvidos e uma sensação persistente de que algo está profundamente errado naquela terra. Aqui, a natureza não é apenas selvagem, se ela é consciente. E parece escolher, cuidadosamente, quem ela deseja levar. Localizado na região sudoeste de Vermont, esse triângulo invisível se estende aproximadamente entre as localidades de Glastonbury Mountain, Bennington, Woodford e Shaftesbury. Não há marcos delimitando seus contornos. Apenas uma mancha escura no mapa, traçada por séculos de desaparecimentos, ruínas abandonadas, trilhas mortas e segredos. A história da região remonta aos tempos coloniais. A montanha Glastonbury, localizada no coração do triângulo, era considerada amaldiçoada pelos povos indígenas locais, principalmente pelos algonquinos. Eles evitavam a área, acreditando que fosse assombrada por espíritos malignos ou habitada por forças sobrenaturais. A lenda dizia que havia um ser invisível na floresta, uma entidade que podia observar, atrair e ia apagar uma pessoa do mundo como se ela jamais tivesse existido. A própria terra parecia rejeitar a presença humana. Cidades tentaram se estabelecer no entorno, mas fracassaram uma após a outra. Glastonbury, por exemplo, era uma cidade mineira promissora no final do século XIX. Trilhos foram construídos, casas erguidas, uma comunidade organizada mas o solo era instável, as minas colapsavam, a caça desaparecia, os trabalhadores adoeciam. Em pouco tempo, o progresso deu lugar ao abandono. Ruínas do que um dia foi uma vila podem ainda ser encontradas, escondidas sob a vegetação densa, como ossos antigos de um cadáver enterrado superficialmente. Com o passar das décadas, os desaparecimentos começaram a ser registrados com mais frequência. E a região ganhou reputação de ser uma terra devoradora de pessoas. O termo Triângulo de Bennington foi cunhado pelo escritor Joseph Acitro na década de 1990, para se referir aos casos de pessoas que sumiram misteriosamente entre os anos de 1945 e 1950, num padrão tão estranho quanto inquietante. Mas os arquivos vão mais longe. E os sinais, mais antigos. Nos primeiros arquivos coloniais do século XVIII, missionários e caçadores relatavam sentir-se observados nas montanhas. Alguns escreveram sobre vozes sem corpo ou figuras sem rosto ou entre as árvores. Muitos afirmavam que bússolas e relógios deixavam de funcionar, e que a floresta parecia se mover, distorcendo trilhas e tornando a orientação impossível mesmo para os mais experientes. Há relatos de patrulheiros florestais da década de 1930 que juravam ouvir sons de passos sincronizados acompanhando suas caminhadas, embora nunca encontrassem qualquer sinal de outros humanos. Mas foi a partir de 1945 que os desaparecimentos chamaram a atenção nacional, inaugurando uma sequência de eventos perturbadores. Pessoas comuns, sem histórico de problemas mentais, sem razão para desaparecer, simplesmente sumiram em plena luz do dia, muitas vezes acompanhadas, em locais já explorados inúmeras vezes, e sem deixar sequer uma pegada, um rastro, uma prova. A floresta de Bennington não é particularmente exótica à primeira vista. Para quem olha de longe, é uma típica massa verde fechada do Nordeste americano, árvores altas, trilhas sinuosas, pequenos riachos gelados. Mas a diferença está na atmosfera. Quem adentra suas trilhas descreve um silêncio opressor, um ar pesado, como se estivesse respirando em um lugar que não deseja ser visitado. A luz solar parece ser absorvida pelas copas das árvores, criando sombras densas mesmo ao meio-dia. Animais desaparecem quando os passos humanos se aproximam. O som das folhas sendo pisadas parece mais alto do que o normal, como se ecoasse dentro de uma caverna viva. E, às vezes, quem caminha lá dentro e não sai. O Triângulo de Bennington tem uma particularidade: os casos de desaparecimento não seguem o padrão comum das florestas americanas. Não são campistas desavisados ou alpinistas inexperientes. São guias, soldados, moradores locais, crianças. São pessoas vistas por várias testemunhas momentos antes de desaparecerem, literalmente a poucos metros de outros humanos.
E o mais bizarro, os cães farejadores frequentemente perdem o rastro dos desaparecidos em locais abertos, como se o cheiro simplesmente se extinguisse no ar. Especialistas em resgate, ex-militares, antropólogos, cientistas, céticos e caçadores de fantasmas já exploraram a área ao longo dos anos. Nenhum conseguiu explicar o padrão. Nenhum voltou com respostas concretas. O que retorna são histórias, algumas documentadas, outras sussurradas, sobre vultos brancos atravessando trilhas, sobre buracos no tempo, sobre o som de uma segunda respiração atrás de você, e sobre uma vontade inexplicável de sair do caminho e ir seguir por onde ninguém nunca voltou. Durante a década de 1940, os jornais da região começaram a notar a crescente inquietação. A cada desaparecimento, uma nova onda de pânico se instalava entre os moradores. Alguns se recusavam a andar sozinhos. Outros abandonaram propriedades, declarando que não aguentavam mais os olhos da montanha. Em um registro da época, uma mulher da cidade de Shaftesbury afirmou que via sua filha falando sozinha com alguém na floresta. Quando questionada, a criança respondeu que era o homem de chapéu que vive dentro das árvores. A menina desapareceu 2 dias depois. A polícia nunca encontrou registros desse caso, mas moradores antigos ainda contam a história em voz baixa, como se repetir fosse chamar algo que deve permanecer adormecido. As trilhas famosas da região, como a Long Trail, cortam a espinha dorsal do Triângulo. Elas foram palco de muitos dos desaparecimentos mais emblemáticos. Cartógrafos e naturalistas afirmam que a topografia da área possui peculiaridades magnéticas. Alguns acreditam que há depósitos de minério de ferro que interferem em bússolas e equipamentos eletrônicos. Outros sugerem que há fendas geológicas ainda não mapeadas, entradas naturais para cavernas subterrâneas que engolem os incautos. Mas essas teorias falham em explicar o motivo de ninguém, jamais, ter encontrado corpos. Até hoje, mesmo com o uso de drones, cães, helicópteros e mapas detalhados, centenas de buscas falharam em encontrar qualquer vestígio. Como se a floresta tivesse a capacidade de limpar os rastros, de engolir não só os corpos, mas suas pegadas, seus gritos, suas presenças. Alguns voluntários de resgate dizem que há uma linha invisível na montanha, um limite que, ao ser cruzado, desperta algo. E que a única maneira de voltar é nunca tê-la cruzado. O primeiro desaparecimento oficialmente registrado nessa sequência aconteceu em novembro de 1945, com um homem experiente, conhecido na região, que conhecia a floresta como poucos. Seu nome era Medji Rivers, e sua história seria o primeiro elo de uma corrente obscura que se estenderia por 5 anos, criando um padrão de sumiços inexplicáveis que até hoje desafia a lógica. Mas antes de falar sobre ele, é preciso entender uma coisa, e no Triângulo de Bennington, o tempo não se comporta como o resto do mundo. E quem entra e nunca tem certeza se vai sair pelo mesmo caminho. Ou se vai sair de alguma forma. Este é apenas o início de uma jornada pelas florestas esquecidas de Vermont. Uma jornada por trilhas onde o tempo para, onde o silêncio grita, e onde pessoas desaparecem como se jamais tivessem existido. O Triângulo de Bennington é mais do que uma lenda. É um lugar real. Um vazio vivo, que respira nas sombras das árvores. E ele está à espera de quem ousar pisar em seu território. Medji Rivers não era um homem comum. Morador de Bennington, Vermont, ele era respeitado pela comunidade local como um dos guias mais experientes da região. Aos 74 anos, ainda percorria trilhas como se tivesse 30, conhecendo cada pedra, cada desvio e cada riacho das montanhas ao redor. Caminhava ereto, falava pouco e confiava mais na terra do que nos mapas. Para os habitantes de Shaftesbury e Glastonbury, ele era quase uma extensão da floresta, alguém que pertencia àqueles vales com raízes tão fundas quanto as das árvores centenárias que os cercavam. Na manhã gelada de 12 de novembro de 1945, Medji saiu para liderar um pequeno grupo de 4 caçadores pelas florestas da região. A temporada de caça estava aberta, e era comum que moradores mais jovens pedissem a ajuda de alguém experiente para encontrar trilhas menos conhecidas e zonas de caça afastadas. O clima estava frio, mas não extremo. Céu nublado, neblina fraca subindo entre os troncos. Um dia como outro qualquer nas montanhas de Vermont. O grupo partiu cedo, por volta das 8 da manhã. Medji seguia à frente, como sempre fazia.
Os outros o acompanhavam a poucos metros de distância. Caminhavam entre Shaftesbury Hollow e as encostas de Glastonbury Mountain, cruzando trilhas cobertas de folhas secas e pontos onde o silêncio era tão espesso que os passos pareciam marteladas na terra. Tudo estava indo bem. Por horas, o grupo seguiu sob a liderança segura de Midi. Ouvia-se pouco além do farfalhar das árvores e o estalo ocasional de algum animal assustado. Mas em determinado ponto da tarde, enquanto se aproximavam do retorno, o grupo percebeu que o guia já não estava mais à frente. Inicialmente, pensaram que ele apenas havia se adiantado. Era comum que Midi ficasse alguns metros à frente, observando o terreno, ou simplesmente caminhando em silêncio, como se ouvisse sons que ninguém mais escutava. No entanto, o tempo passou e ele não reapareceu. Chamaram por ele. Gritaram seu nome, percorreram a trilha para frente e para trás. Nada. O grupo não entrou em pânico de imediato. Midi era experiente, talvez tivesse se desviado para investigar algo, ou retornado por outro caminho. Quando chegaram à cidade sem ele, alguns moradores ainda acreditavam que ele poderia aparecer a qualquer momento. Mas o tempo passou. E a escuridão desceu. Na manhã seguinte, uma operação de busca foi iniciada. Voluntários se juntaram à polícia estadual. Cães farejadores foram trazidos. A região onde Midi havia desaparecido foi vasculhada exaustivamente, riachos, cavernas, clareiras, barrancos. Nada foi encontrado. Nenhuma peça de roupa. Nenhum boné. Nenhuma trilha de sangue. Nem mesmo pegadas. Apenas o vazio. O mais intrigante foi o relato dos cães farejadores. Levaram os animais até o ponto onde os caçadores haviam visto Midi pela última vez. Os cães farejaram o ar, caminharam alguns metros e então pararam. Sentaram-se. Sem latir. Sem avançar. Como se o cheiro tivesse simplesmente evaporado. Houve quem dissesse que Midi havia sido vítima de um ataque cardíaco, ou talvez escorregado e caído em alguma ravina. Mas a topografia da área era conhecida, mapeada e revistada. Equipes desceram encostas, revistaram cada metro de terreno irregular. Nenhum corpo. Nenhum sinal de queda. Nada. Outros começaram a levantar hipóteses mais sombrias. Alguns moradores sugeriram que talvez Midi tivesse simplesmente ido embora, decidido desaparecer voluntariamente. Mas seus conhecidos rejeitaram essa ideia. Ele era apegado à família, aos netos. Estava empolgado com a temporada de caça. E ninguém, absolutamente ninguém, viu ou ouviu algo que sustentasse a ideia de fuga voluntária. O caso chegou aos jornais locais. Manchetes como o homem experiente some em floresta misteriosa começaram a circular. A comoção se espalhou. Mas os dias passaram. E então semanas. O inverno chegou, engolindo a floresta com seu manto branco. As buscas cessaram. E o nome de Midi Rivers foi adicionado à crescente lista de histórias sem fim do Triângulo de Bennington. No entanto, esse desaparecimento não era um caso isolado. Ao investigar o passado da região, estudiosos descobriram que havia um padrão emergente. Uma sinistra sequência de eventos que não poderia mais ser ignorada. Midi havia desaparecido em novembro de 1945. No ano seguinte, uma jovem estudante sumiria na mesma área. Depois, um veterano de guerra desapareceria dentro de um ônibus em movimento. Em seguida, um menino, depois uma mulher. Todos na mesma faixa geográfica. Todos sem deixar rastros. A floresta parecia escolher suas vítimas. De forma arbitrária. Fria. Calculada. E a sensação entre os moradores era clara: algo estava acontecendo. Algo que transcendia a explicação lógica. Com o passar dos anos, caçadores que ousaram explorar a área onde Midi desapareceu passaram a relatar sensações estranhas, perda súbita de orientação, náuseas, lapsos de memória. Um deles relatou ter ouvido, por breves segundos, o som de passos à sua frente, e quando olhou, não havia ninguém. Apenas uma leve impressão no solo, como se alguém estivesse pisando, invisivelmente, na trilha.
Em outro caso, um oficial da patrulha florestal disse ter visto uma silhueta cinzenta observando-o de dentro das árvores, imóvel. Ele abandonou o posto uma semana depois. O desaparecimento de Medjay Rivers marca o início oficial da série de eventos que tornaria o Triângulo de Bennington um dos lugares mais temidos da Nova Inglaterra. Um homem robusto, experiente, que conhecia cada centímetro daquela floresta. Engolido pela natureza. Ou por algo que se esconde dentro dela. Seja qual for a verdade, ela continua enterrada sob as folhas úmidas, sob os troncos retorcidos, sob o silêncio espesso das montanhas. E quem se aproxima demais e corre o risco de nunca mais voltar. Domingo, 1º de dezembro de 1946. A cidade de Bennington, em Vermont, estava coberta por um frio silencioso e constante. A neve fina caía suavemente sobre os telhados e cobria as ruas estreitas com uma delicada camada branca. Era o tipo de dia em que as pessoas preferiam ficar em casa, junto ao fogo, afastadas do frio cortante que se escondia nas trilhas das montanhas. Mas naquele dia, uma jovem de 18 anos, chamada Paula Jean Velden, decidiu caminhar sozinha pela famosa Long Trail, a trilha que serpenteia a espinha dorsal do Triângulo de Bennington. Filha de um engenheiro respeitado de Stanford, Connecticut, Paula era uma estudante do 2º ano do Bennington College. Uma jovem inteligente, introvertida, estudiosa, sem histórico de problemas emocionais. Nos dias anteriores, tinha demonstrado um leve abatimento, segundo colegas, talvez por estresse acadêmico, talvez saudade de casa. Mas nada que indicasse um comportamento autodestrutivo. Naquele domingo, ela avisou a colega de quarto que faria uma caminhada e saiu por volta das 14 horas. Vestia um casaco vermelho vivo, calça de brim e tênis, inadequado para o frio rigoroso daquela tarde, o que chamaria ainda mais atenção depois. Ela caminhou até a estrada, onde foi vista por diversos moradores. Um motorista a deixou na entrada da Long Trail, onde outros também a viram iniciando a trilha. Algumas pessoas se lembrariam dela com precisão, por conta da cor de seu casaco. Um vermelho vibrante, como um alerta caminhando em meio ao branco e ao cinza da floresta. Foi a última vez que alguém a viu. Quando a noite caiu e Paula não retornou ao dormitório, as colegas acharam estranho, mas não alarmante. Apenas no dia seguinte, com sua ausência nas aulas e a falta de qualquer notícia, é que o desaparecimento foi oficialmente comunicado. E assim começou uma das maiores operações de busca da história do estado de Vermont. As primeiras 72 horas foram desesperadas. Policiais, bombeiros, estudantes, professores e voluntários locais vasculharam a Long Trail e arredores. Helicópteros sobrevoaram a floresta. Rastreadores com cães farejaram cada trilha. Nenhum rastro. Nenhum fio de cabelo. Nenhum pedaço de roupa. Os cães novamente se comportaram de forma incomum. Segundo relatos da equipe de busca, eles seguiam o cheiro de Paula por algumas centenas de metros, depois paravam abruptamente, confusos, como se o odor simplesmente desaparecesse. Não havia lama, nem água, nem neblina densa o suficiente para justificar essa perda. As teorias começaram a surgir rapidamente, cada uma mais angustiante do que a anterior. Alguns acreditavam que ela teria sofrido um acidente e caído em uma fenda ou penhasco oculto. Outros sugeriam ataque de animal selvagem. Mas nenhum som foi ouvido por outros trilheiros, nenhum vestígio sangrento foi encontrado. Outros acreditavam que ela havia sido sequestrada. Talvez um caminhoneiro, um caçador e alguém que a seguiu. Mas não havia marcas de carro, nem testemunhas de algo suspeito. E o mais perturbador, a própria trilha foi totalmente vasculhada. Se Paula tivesse seguido o caminho natural da Long Trail, ela teria sido encontrada. Mas não foi. Seu pai, devastado, pressionou autoridades locais e estaduais. Trouxe investigadores particulares. Acusou as autoridades de incompetência. Fez apelos na imprensa. Até mesmo J. Edgar Hoover, diretor do FBI, chegou a ser contactado, mas como não havia evidência de crime federal, o órgão não se envolveu. Algumas cartas anônimas começaram a chegar à família. Cartas sinistras. Uma delas dizia que Paula havia fugido com um amante.
Outra afirmava que ela havia sido assassinada e enterrada sob uma lareira em uma casa abandonada perto da trilha. As autoridades investigaram cada pista, cada insinuação. Nada. Uma mulher, considerada mística, procurou a polícia dizendo ter visto Paulo em um sonho lúcido, caída em um poço seco no meio da floresta, chamando por socorro. Vasculharam todos os poços da região. Nada. Meses se passaram. O frio do inverno deu lugar à primavera. A neve derreteu. A vegetação floresceu. Mas Paula nunca foi encontrada. Nenhuma peça de roupa. Nenhuma evidência de que ela sequer esteve ali, exceto pelas testemunhas iniciais. Era como se a floresta tivesse engolido sua existência. Comido sua presença. O caso se tornou um dos mais discutidos da Nova Inglaterra. Estudantes passaram a evitar caminhadas sozinhas. Moradores evitavam andar pela trilha. O casaco vermelho virou símbolo de um aviso não dito, algo que você via à distância e torcia para não encontrar de perto. Alguns dizem que em certas manhãs, quando a neblina é mais densa, trilheiros juram ver um lampejo vermelho entre as árvores. Como se alguém os observasse por entre a névoa. Mas ao se aproximar, não há nada. A universidade ergueu uma pequena placa em sua memória. Uma árvore foi plantada em seu nome. Mas nenhuma dessas homenagens dissipou o vazio deixado por sua ausência. Nenhum monumento consegue dar forma ao tipo de ausência que consome gerações. Com o passar dos anos, novas perguntas surgiram. Teria Paula saído da trilha por vontade própria? Teria encontrado alguém no caminho? Ou teria ela sido vítima de algo mais antigo e mais profundo? A cor de seu casaco, um vermelho berrante, seria ironicamente o motivo pelo qual ela deveria ter sido facilmente localizada. Mas o fato de que nem ele foi encontrado levou alguns teóricos a acreditar que Paula jamais saiu da trilha. Que, talvez, a trilha tenha saído dela. Pesquisadores do paranormal apontaram o desaparecimento de Paula como um dos casos mais emblemáticos de evaporação humana ou quando uma pessoa some sem rastros, mesmo em áreas altamente vasculhadas. O padrão se repetiria outras vezes no Triângulo de Bennington. Anos depois, quando o menino Paul Geffen desapareceu, em 1950, ele também vestia um casaco vermelho. Coincidência? Ou uma assinatura? Paula Jean Velden se tornou, sem querer, o rosto da maldição não declarada do Triângulo. Uma estudante em busca de paz, que encontrou o silêncio definitivo nas trilhas onde o tempo se curva, e onde os nomes são apagados da memória do mundo. Ela foi a segunda vítima registrada de uma sequência que ainda estava longe de acabar. O desaparecimento de James E. Tedford, também conhecido como James Tedford, não foi apenas estranho. Ele foi impossível. Um evento que escapa da lógica, da física e até da compreensão. Um caso que marca profundamente a história do Triângulo de Bennington porque, diferente das vítimas anteriores, James não desapareceu no meio da floresta. Ele desapareceu dentro de um ônibus em movimento. Diante de dezenas de testemunhas. E mesmo assim, sumiu. Sem rastros. Sem bagagem. Sem ruído. Como se tivesse se dissolvido no próprio ar que respirava. James Tedford era veterano da Primeira Guerra Mundial. Viúvo. Silencioso. Solitário. Morava em um lar de veteranos em Bennington. Era conhecido pelos moradores da instituição como alguém calmo, introspectivo, um homem que carregava consigo o peso invisível de lembranças de guerra e perdas que não se apagavam com o tempo. No final de novembro de 1949, James viajou para visitar parentes em St. Albans, cidade ao norte de Vermont. Passou alguns dias com a família. Nada em comum. Estava tranquilo, com bom humor. A viagem de volta estava marcada para o dia 12 de dezembro. E ele embarcou. Confirmado por testemunhas. O motorista do ônibus confirmou sua entrada. Outros passageiros o viram, um homem grisalho, de feições cansadas, vestindo um casaco escuro e segurando uma maleta de couro marrom. Sentou-se próximo à janela, em uma das fileiras do fundo. A viagem era longa, cortando o estado de norte a sul.
O ônibus faria paradas programadas ao longo do caminho até chegar a Bennington. James foi visto pela última vez em uma dessas paradas intermediárias, vivo, desperto, aparentemente bem. Não houve incidentes. Nenhuma briga. Nenhum sinal de conflito. Ele apenas estava ali. Mas ao chegar ao terminal final, em Bennington, ele não estava mais no ônibus. A bagagem de James ainda estava no compartimento superior. O assento onde ele se sentara continuava arrumado. Nenhum sinal de movimentação, nenhuma marca, nenhum objeto fora do lugar. Nada. O motorista afirmou que, desde a última parada, ninguém havia saído do ônibus. O veículo seguiu direto para Bennington. E James desapareceu em algum ponto entre o caminho. Os outros passageiros também foram entrevistados. Todos disseram que, em determinado momento, pensaram que James estava dormindo. Ninguém o viu se levantar. Ninguém percebeu sua saída. Nenhum som. Nenhuma reação. Ele simplesmente deixou de estar. A polícia foi acionada. Procuraram ao longo da estrada. Verificaram se ele poderia ter descido em outra cidade. Nenhum registro. Nenhuma testemunha. Nenhuma imagem. Nada. As teorias começaram a proliferar. A explicação racional mais considerada era de que James, sofrendo de alguma confusão mental, talvez decorrente da idade ou de traumas de guerra, tivesse desembarcado discretamente em alguma parada anterior. Mas o motorista, sob juramento, garantiu que isso não aconteceu. Todas as paradas foram controladas. Nenhum passageiro saiu ou entrou além dos já registrados. Mais do que isso, não havia tempo ou local para ele desaparecer sem ser visto por dezenas de olhos atentos dentro de um espaço fechado. Então como ele desapareceu? A hipótese de crime foi descartada. Não havia sinal de luta, assalto ou agressão. A bagagem estava intacta. Os pertences pessoais de James nunca foram tocados. Houve quem sugerisse suicídio, que ele teria se jogado do ônibus em movimento. Mas a janela ao lado de seu assento não abria. E pular de um ônibus em estrada movimentada deixaria marcas, sinais, ou ao menos o corpo. E nada, absolutamente nada, foi encontrado nos trechos percorridos. Então veio o inexplicável. Com o tempo, os investigadores começaram a ligar os pontos e James Tedford desapareceu ao cruzar exatamente a região do Triângulo de Bennington. No meio da floresta que já havia consumido outros antes dele. Um local onde o tempo parecia falhar, onde trilheiros perdiam o rastro da realidade e onde as pessoas simplesmente deixavam de existir. Mas desta vez, a floresta não precisou que ele estivesse dentro dela. Ela veio até ele. E o levou mesmo assim. Um sumiço assim, sem rastros, sem explicação, sem lógica, se entrou para os arquivos das anomalias nacionais. Livros sobre o paranormal, investigações sobre o pontos de falha dimensional ou áreas de distorção do tempo passaram a citar o caso com frequência. Alguns teóricos do ocultismo sugerem que James foi vítima de uma espécie de rasgo na realidade, uma fenda invisível que se abriu por instantes dentro do ônibus e o puxou para algum lugar fora do tempo. Uma hipótese absurda, certamente. Mas menos absurda do que o simples desaparecimento físico de um homem dentro de um veículo fechado. Outros acreditam que ele jamais retornou de St. Albans, que talvez jamais tenha embarcado. Mas essa teoria entra em conflito com as dezenas de testemunhas que o viram. O motorista do ônibus foi interrogado várias vezes. Sua resposta não mudou. James Tedford entrou no ônibus. E não saiu por porta alguma. O lar de veteranos onde ele morava guardou seu quarto por meses. A cama feita. As roupas dobradas. Um pequeno rádio ligado, como se esperassem que ele ainda fosse voltar. Mas James nunca voltou. Ele se tornou mais um nome na lista de ausências não explicadas do Triângulo de Bennington. Mais um eco engolido pelas árvores, ainda que não tenha pisado diretamente na floresta. Porque a escuridão daquele lugar não se limita às trilhas. Ela se espalha. Silenciosa. Escolhe suas vítimas. E as leva. Quando,
como e onde quiser. Paul Geffen tinha apenas 8 anos de idade quando desapareceu sem deixar rastros no Triângulo de Bennington. Um garoto comum, filho de fazendeiros locais, criado entre árvores, cercado de animais, crescido com a rotina simples de Vermont, o som de cada manhã começava com o cheiro de feno e o som de galinhas acordando o mundo. Era paulista, como dizem os moradores antigos, nascido no solo rural, sem luxos, mas com a liberdade que só a vida no interior podia oferecer. Seu pai era zelador do lixão municipal de Bennington. Sua mãe cuidava da casa e supervisionava os filhos. A família morava próxima à Route 9, uma estrada sinuosa que corta a região florestal e passa bem próxima da misteriosa Glastonbury Mountain. O dia era 12 de outubro de 1950. Uma quinta-feira nublada, típica do início do outono em Vermont. O chão coberto de folhas úmidas. Os campos manchados de amarelo, marrom e vermelho. Um silêncio carregado pendia sobre as árvores, como se o ar soubesse o que estava prestes a acontecer. Naquela manhã, Paul foi com a mãe até o lixão onde o pai trabalhava. Uma rotina comum para a família Geffen. Ele adorava andar no caminhão, observando as curvas da estrada, o movimento das árvores, os animais ao longe. Vestia um casaco vermelho, o mesmo tom vivo que se tornaria marca sinistra em outro desaparecimento 4 anos antes, o da jovem Paula Jean Velden. A coincidência da cor da roupa seria lembrada por décadas. Mas naquela manhã, era apenas mais um casaco para proteger do frio. Chegando ao local, a mãe desceu do caminhão para resolver uma tarefa com o marido. Pediu a Paul que ficasse no veículo, algo que ele fazia regularmente. Era obediente. Nunca saía do lugar sem permissão. Nunca havia se afastado antes. Ela levou menos de 10 minutos. Quando voltou, Paul não estava mais lá. O desaparecimento foi percebido de imediato. A mãe correu pelos arredores, gritando o nome do filho. Achava que ele talvez estivesse brincando entre os arbustos próximos, ou que tivesse ido até a cerca. Mas o garoto não respondeu. O pai entrou em pânico. A família mobilizou moradores locais. Em menos de 1 hora, uma busca começou, informal, mais intensa. Os campos ao redor foram vasculhados. As margens da estrada examinadas. A vegetação revirada. A floresta próxima, sempre silenciosa, parecia ainda mais imóvel naquele dia. Quando a noite caiu, nada havia sido encontrado. Nenhuma pegada, nenhuma marca de pneu, nenhum grito ouvido. O que mais assustava era a ausência de som. Um menino de 8 anos, saindo de um caminhão em plena luz do dia, numa área sem tráfego intenso, cercada por pastos e vegetação baixa, deveria ter sido visto. Mas Paul evaporou. No dia seguinte, a polícia estadual assumiu a operação. Cães farejadores foram trazidos. Rastros foram seguidos por centenas de metros, até pararem abruptamente no meio do nada. O relato foi semelhante ao de buscas anteriores. O cheiro de Paul era forte, os cães o identificaram facilmente no caminhão. Seguiram seu caminho por um trecho da estrada. Depois, entraram por uma trilha de mato ralo. E então, pararam. Sentaram-se. Olharam em volta. O cheiro simplesmente cessou. Nada poderia explicar aquilo. Não havia córregos próximos que pudessem mascarar o odor. Não havia sinais de animal predador. Nenhum sangue. Nenhuma roupa. Nenhuma pegada a mais. A floresta, mais uma vez, havia limpado seus rastros. O caso de Paul Geffen chocou a comunidade. Não apenas por ser uma criança. Mas porque ocorreu a menos de 5 quilômetros da área onde Paula Jean Velden desaparecera 4 anos antes, também usando um casaco vermelho. O detalhe perturbador foi notado por jornalistas da época. E logo, começaram as especulações. A floresta estaria atraída ou por essa cor? Estaria repetindo seus alvos? Existiria um padrão simbólico por trás desses desaparecimentos? A polícia descartou a ideia, oficialmente. Mais moradores começaram a evitar usar roupas vermelhas nas trilhas da região. O símbolo havia se instalado. A cor da morte invisível.
Após uma semana de buscas, ainda sem sinal de Paul, começaram a surgir os relatos, alguns macabros, outros meramente bizarros. Um homem disse ter visto, na manhã seguinte ao desaparecimento, um vulto pequeno andando entre os campos, coberto por algo vermelho. Quando correu até lá, não havia ninguém. Uma senhora afirmou que, à noite, ouvia uma voz infantil sussurrando no milharal, chamando por alguém, mamãe, ou em tom choroso. Acreditava que estivesse ouvindo coisas. Mas o som era sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo lugar. Uma criança da escola local, colega de Paul, contou à professora que o viu acenando no topo da colina, mas que quando piscou e ele havia sumido. A professora tratou como imaginação. Mas registrou o relato por precaução. A área em que Paul sumiu passou a ser evitada. Dizia-se que a terra ali era oca, que as pedras sussurravam quando o vento soprava, e que animais domésticos se recusavam a passar pelas trilhas próximas ao lixão. Cavaleiros relatavam que os cavalos empacavam e recusavam-se a prosseguir naquela direção. A busca por Paul durou 30 dias. Foi a maior mobilização desde o caso de Paula Velden. Tratores limparam áreas inteiras da mata. Helicópteros sobrevoaram a floresta. Riachos foram drenados. Poços antigos, revirados. Cavernas mapeadas, escavadas, seladas. Nenhuma pista. Nenhum corpo. Nenhum objeto. Nada que confirmasse qualquer hipótese. Nada que aliviasse o desespero da família. O nome de Paul foi adicionado aos registros da Polícia Estadual como o desaparecimento sem causa aparente ou o código usado quando a lógica se esgota. E o Triângulo de Bennington silenciou novamente. Mas não por muito tempo. Após o desaparecimento de Paul Geffen, as autoridades em Vermont sentiram a pressão de uma comunidade em crescente pânico. O caso tomou proporções que poucos poderiam antecipar. Em menos de uma semana, jornalistas começaram a se reunir na pequena cidade de Bennington, e não demorou muito para que as primeiras investigações não oficiais começassem a surgir. A busca por explicações tomou diferentes formas, e não se limitou a respostas convencionais. Especialistas foram chamados. Entre eles, havia arqueólogos, antropólogos, historiadores e até mesmo alguns estudiosos do paranormal, buscando entender o que poderia estar acontecendo na região. O primeiro ponto a ser explorado foi a área de Glastonbury Mountain, onde muitos dos desaparecimentos anteriores ocorreram. O topo da montanha, coberto por uma densa floresta e cheio de trilhas abandonadas, parecia estar no centro das atenções. Embora o terreno fosse irregular e difícil de escalar, uma equipe de engenheiros de exploração foi mobilizada para tentar mapear áreas ainda não mapeadas e verificar se havia cavernas ou fissuras no solo. Ninguém encontrou nada que explicasse os desaparecimentos. Nada além da floresta e da sensação crescente de que algo estava ao presente ou ali. A jornada pelo Triângulo de Bennington não era como qualquer outra. Durante semanas, a área foi examinada por centenas de pessoas, mas parecia que, a cada passo dado, a floresta engolia qualquer esperança. Por mais que buscas fossem realizadas, a sensação de que Paul jamais foi tocado pela terra se intensificava. Quando questionados, caçadores e habitantes locais relataram que a floresta tinha uma peculiaridade, ela parecia distorcer o tempo. Alguns afirmaram que caminhavam por horas e voltavam ao mesmo ponto de partida, sem saber como. Em algumas ocasiões, as trilhas que haviam sido cuidadosamente mapeadas no início do dia simplesmente desapareciam. Algumas pessoas relataram que viam rochas se movendo durante a noite, um fenômeno inexplicável, uma ilusão provocada pela luz da lua ou uma realidade mais perturbadora. Elas juravam que as pedras se organizaram de forma diferente, como se estivessem se ajustando para esconder algo, talvez algo antigo. Outros mais cautelosos falavam em um campo magnético estranho. Alguns cientistas chegaram a sugerir que o Triângulo de Bennington possuía uma anomalia geológica, uma espécie de interferência magnética que alterava bússolas, aparelhos de GPS e até mesmo as condições de temperatura. Isso poderia, teoricamente, ter provocado o desaparecimento súbito de Paul e de outras vítimas. Mas as respostas continuaram se esquivando. Em meio às buscas, um homem idoso, conhecido apenas como Tadeus, um recluso que morava nas montanhas há décadas, foi encontrado vagando pela estrada.
Sua aparência era desleixada, com a barba por fazer e os olhos em um estado de desespero. Ele se aproximou de um policial que estava na entrada da floresta e disse, em um tom de voz tremoroso: "Eu sei o que vocês estão procurando. Não vão encontrar." O policial o questionou, e Tadeus começou a narrar uma história assustadora, que, com o tempo, ganharia notoriedade. Ele falou sobre uma força antiga que habitava as montanhas, uma entidade invisível que apenas se revelava para aqueles que fossem chamados por ela. Segundo o homem, a floresta guardava um segredo, algo que era mais antigo do que as próprias árvores. Relatou que, há muitos anos, ele havia se perdido nas trilhas e encontrou uma entrada para uma caverna profunda, mas antes que pudesse entrar, foi arrebatado por um vulto sem forma que lhe ordenou sair. Tadeus acreditava que a força das montanhas era responsável por todos os desaparecimentos. Segundo ele, as pedras da região eram possessas, e tinham o poder de consumir tudo o que tocavam, absorvendo as almas dos incautos. Eles nunca deixam os corpos voltarem. Mas o som que a terra faz, acredite, e é o sussurro de algo que está esperando. Algo que devora as crianças mais jovens, ou aqueles que não têm medo da escuridão. O homem se recusou a dar mais detalhes, e antes que o policial pudesse questioná-lo mais, Tadeus desapareceu novamente nas florestas, sem deixar mais vestígios. Esse encontro se tornou uma das peças mais inquietantes do caso. Embora ninguém soubesse se ele estava dizendo a verdade, suas palavras ressoavam com a experiência de outros que haviam se aventurado naquela região. A ideia de que algo estava vivo, na terra, nas pedras e na floresta, começou a ganhar força, mesmo entre os mais céticos. Enquanto as buscas seguiam, um grupo de investigadores decidiu explorar uma antiga sepultura na região, um cemitério abandonado onde, dizem os mais antigos, muitos dos moradores locais que desapareceram ao longo das décadas haviam sido enterrados. O local era conhecido como o Cemitério de Glastonbury, uma área de descanso pacífica para os antigos habitantes da região. Mas havia um detalhe sinistro sobre esse cemitério: as sepulturas, com o tempo, haviam começado a desaparecer. Algumas das lápides simplesmente sumiram. Não eram removidas ou vandalizadas. Elas desapareceram, como se nunca tivessem existido. O mistério das sepulturas movidas se tornou um dos maiores enigmas da região. Era como se, de algum modo, as terras estivessem mudando de lugar, apagando os vestígios de quem morava ali. Essas peculiaridades deram origem a muitas teorias. Alguns acreditavam que a terra, em si, estava em movimento, rearranjando as sepulturas para esconder segredos do passado. Outros sugeriram que a floresta, com suas árvores altas, era responsável por distorcer o tempo, fazendo com que o ciclo de vida e morte não fosse tão claro quanto parecia. A única coisa em que todos concordavam era que o cemitério de Glastonbury era o ponto central de algo muito mais profundo. Algo que ninguém, até então, havia conseguido compreender. No mês seguinte ao desaparecimento de Paul Geffen, pesquisadores começaram a vasculhar os arquivos da região em busca de mais pistas. E foi durante essa investigação que um relatório de 1910 foi encontrado, uma carta de um dos primeiros colonos da área, que mencionava a existência de um espírito guardião ou da floresta, que protegia a terra e ou tomava de volta o que lhe era roubado. A carta estava quase ilegível, mas o significado era claro. Os moradores originais já acreditavam que algo habitava a região, uma força que manipulava os destinos de quem ousasse perturbar o equilíbrio das montanhas. Esse espírito parecia estar em constante busca por ofertas, levando embora aqueles que se afastavam das normas da terra. O conceito de um guardião invisível, uma entidade ligada à natureza, parecia coincidir com as histórias que começaram a circular sobre a floresta. E conforme as buscas por Paul se intensificaram, a ideia de que a floresta não apenas absorvia os corpos, mas também as almas, ganhou força. O desaparecimento de Paul Geffen nunca foi completamente resolvido. Como tantos outros casos no Triângulo de Bennington, ele se tornou um mistério sem resposta, uma mancha sombria na história da região. E, no entanto, o que o caso de Paul revelou, se o que cada um dos desaparecimentos seguintes revelou, foi algo muito mais profundo e perturbador, uma presença invisível, uma força que parece escolher aqueles que desafiam a Terra, um enigma que se esconde implícito, esperando para engolir aqueles que se aventuram longe demais.
E assim, a lenda do Triângulo de Bennington continuou a crescer, alimentada pela memória dos desaparecidos e pela dúvida crescente de que algo muito mais antigo e sombrio habita essas montanhas. Os anos se passaram e, ao longo da década de 1950, o Triângulo de Bennington continuava sendo um lugar misterioso e sinistro, onde os desaparecimentos eram parte da história local, mas ainda não totalmente compreendidos. O caso mais recente, que seria o último desaparecimento registrado com grande notoriedade, ocorreu em 1952, e se tornou o capítulo final de uma série de eventos inexplicáveis. Faye McDonald, uma jovem de 26 anos, foi a última pessoa a desaparecer na região, e sua história, mais uma vez, trouxe à tona as mesmas perguntas sem resposta que haviam se acumulado ao longo de quase uma década. Diferente dos casos anteriores, no entanto, o desaparecimento de Faye trouxe consigo um elemento ainda mais perturbador. Ela foi vista por testemunhas pouco antes de desaparecer. E o pior, ela desapareceu em pleno dia, em uma área que já havia sido explorada anteriormente. Faye McDonald não era uma forasteira. Ela morava em Bennington há algum tempo e trabalhava como professora em uma escola primária local. Era uma mulher respeitada, de boa índole e muito querida pelos alunos e colegas. Naquela manhã de 27 de julho de 1952, Faye decidiu fazer uma caminhada solitária nas montanhas, algo que costumava fazer para relaxar e aliviar o estresse do trabalho. Era um hábito comum entre os habitantes locais, que, apesar dos rumores sobre os desaparecimentos, continuavam a caminhar pelas trilhas da região. Ela vestia um casaco de lã marrom e calças de trekking. Não havia nada de suspeito em sua partida. Ela estava bem equipada, como qualquer pessoa experiente na área faria. Naquela manhã, Faye partiu em direção à Long Trail, uma das trilhas mais conhecidas da região, que se estende por quilômetros pelas montanhas e oferece vistas deslumbrantes. As últimas testemunhas a verem Faye foram um casal de turistas que, segundo relatos, a viram subindo pela trilha perto das 11h30 da manhã, em um local conhecido como Pinnacle Ridge. Ela estava aparentemente sozinha e não demonstrava nenhum sinal de desconforto ou preocupação. Mas Faye nunca voltou. Quando a noite chegou e Faye não retornou, sua família ficou preocupada. Mas, como era comum em casos como este, acharam que ela poderia ter se atrasado, explorando mais do que o habitual. No entanto, quando o dia seguinte chegou, a preocupação tornou-se pânico. As buscas começaram logo pela manhã. As autoridades mobilizaram voluntários e policiais locais. E mais uma vez, a equipe de busca foi composta por cães farejadores e rastreadores especializados. A trilha foi percorrida em todas as direções, e Faye foi oficialmente dada como desaparecida. Os policiais encontraram seu ponto de partida facilmente, o local onde ela havia sido vista pela última vez. Mas o que mais os perturbou foi que, ao longo da trilha, não havia nenhuma pista visível de que ela tivesse se aventurado além de um certo ponto. Não havia pegadas, não havia sinal de luta, e o terreno não parecia ter sido perturbado de forma alguma. Era como se Faye tivesse simplesmente evaporado no ar. Depois de alguns dias de buscas intensas, um relato perturbador veio à tona. Um homem que estava caminhando em uma trilha próxima ao Pinnacle Ridge afirmou ter ouvido um grito distante, algo como uma chamada por ajuda. Ele procurou o som, mas não encontrou nada. Isso, no entanto, se alinhava com os relatos anteriores de outras vítimas, o grito ou os sons de socorro que ecoam pelas montanhas, mas que, aparentemente, vêm de nenhum lugar. Além disso, o comportamento dos cães farejadores durante as buscas também foi inquietante. Eles seguiram o rastro de Faye por alguns quilômetros, mas pararam abruptamente em um ponto específico da floresta. Eles não latiram, não se moveram, como se o cheiro tivesse desaparecido completamente. Isso aconteceu repetidamente, e a única explicação que os oficiais poderiam dar era que os cães estavam confusos. O que mais chamou a atenção foi que Faye parecia ter desaparecido no momento em que estava mais próxima de um desfiladeiro rochoso, um lugar conhecido como Black Ravine, uma área que já havia sido identificada em outros desaparecimentos. Quando a busca se aproximou dessa área, muitos membros da equipe relataram uma sensação incomum de náusea e desorientação, como se o próprio terreno estivesse tentando afastá-los. O desaparecimento de Faye McDonald trouxe uma nova onda de teorias paranormais.
Vários especialistas começaram a se reunir em Bennington para tentar entender o padrão de desaparecimentos. Eles observavam que, em todos os casos, havia elementos em comum. As vítimas pareciam desaparecer nas mesmas áreas da floresta, todas em condições estranhas de tempo. Nem chovia, nem havia neblina densa, nem tempestades. Os desaparecimentos aconteciam repentinamente, sem qualquer explicação lógica. Uma das teorias mais discutidas foi a hipótese de que a terra da região estava contaminada, ou que um tipo de campo magnético interferia na percepção das pessoas. A ideia era que esses campos poderiam criar uma falha na realidade, fazendo com que os indivíduos perdessem o senso de direção, ficassem desorientados e, finalmente, desaparecessem sem deixar vestígios. Outros teóricos sugeriram que a floresta em si estava viva, com uma inteligência própria. Uma espécie de entidade natural que se alimentaria de energia humana, especificamente daqueles que se afastassem muito das trilhas seguras, levando-os para seu interior. Os moradores da região começaram a falar em uma maldição ancestral, uma força antiga que estaria protegendo as montanhas, cobrando uma espécie de tributo. A cor vermelha, presente nas roupas de algumas das vítimas, também começou a ser vista como um símbolo de avisos ou advertências, como se a floresta estivesse escolhendo quem seria levado a partir de algum tipo de ritual invisível. Após semanas de buscas, sem qualquer resultado, as autoridades encerraram oficialmente o caso de Faye McDonald em setembro de 1952. A área onde ela desapareceu foi fechada para exploração pública, e, a partir de então, foi marcado como um ponto perigoso. Mas os rumores não cessaram. As histórias continuaram a circular entre os moradores de Bennington, que falavam sobre o desaparecimento de outras pessoas que não estavam oficialmente registradas. A longa trilha de desaparecimentos, que havia começado em 1945, acabou sem explicações definitivas. Mas as investigações continuaram, de uma forma ou de outra. O Triângulo de Bennington se tornou mais do que uma região misteriosa, ele se transformou em lenda viva, um território onde a realidade parecia ser desafiada constantemente, como se a própria Terra estivesse escondendo seus segredos. A história do Triângulo de Bennington não terminou com Faye McDonald. Muitos, com o passar dos anos, continuaram a fazer viagens, tentar explicar os fenômenos, e até mesmo traçar novas teorias. Mas uma coisa era certa, das montanhas, os campos e as trilhas nunca mais seriam vistas da mesma maneira. Com isso, o mistério permanecia vivo, e a região de Bennington continuava sendo um lugar onde as pessoas sumiam sem deixar rastros, para sempre. Desde o último desaparecimento registrado em 1952, o Triângulo de Bennington tornou-se mais do que uma área de mistério. Ele se transformou em um símbolo, não apenas de perda, mas de algo mais profundo e perturbador. As desaparições inexplicáveis e os fenômenos associados à região continuaram a alimentar as lendas e as histórias que percorrem a área até os dias de hoje. Os desaparecimentos de Paula Velden, James Tedford, Paul Jeffon, Faye McDonald e tantos outros se entrelaçam com o próprio tecido da história local, criando uma rede de mistérios que jamais foram resolvidos. Cada caso adiciona uma camada ao enigma, mas ninguém, até hoje, conseguiu entender o que realmente acontece ali. Após a década de 1950, quando os desaparecimentos se tornaram mais raros, as autoridades de Vermont desistiram de investigar oficialmente o Triângulo de Bennington. No entanto, a curiosidade popular só aumentava. Muitos pesquisadores começaram a se voltar para o fenômeno paranormal que parecia estar intimamente ligado à região. Pesquisadores de fenômenos inexplicáveis, teorias da conspiração e até cientistas que estudavam campos magnéticos começaram a frequentar a área. Eles queriam entender se algo, de fato, estava interferindo na realidade. A ideia de uma anomalia geológica ou poder magnético que pudesse distorcer o tempo ou criar falhas na percepção humana passou a ser uma das explicações mais aceitas. Entretanto, mesmo com tantas teorias, nada concretizado surgia como resposta. Os motores de busca da verdade na região eram compostos por cientistas, caçadores de mistérios e até caçadores de fantasmas, com grupos se reunindo em expedições à região, sempre com a esperança de encontrar um vestígio do que aconteceu com aqueles que desapareceram. Porém, os resultados continuaram a ser nulos. Uma das teorias mais exploradas é a do campo magnético.
Alguns cientistas sugerem que o Triângulo de Bennington é uma área com intensas flutuações magnéticas que podem afetar os dispositivos de navegação e desorientar as pessoas. Isso explicaria como os desaparecidos podem ter se perdido, sem deixar qualquer vestígio. Este campo magnético teria o poder de alterar a percepção das vítimas, fazendo-as perder a sensação de direção ou até mesmo distúrbios temporais, como a perda de memória imediata. De acordo com essa teoria, as pessoas que desaparecem poderiam, de fato, estar em locais próximos, mas a interferência do campo distorceria sua realidade, fazendo com que ficassem fora de alcance. Essa teoria, embora científica, nunca foi completamente comprovada. Não há explicações definitivas sobre a natureza desse campo ou como ele poderia causar esses desaparecimentos, ou até mesmo desvios na percepção de tempo. A outra linha de pensamento, a mais difundida entre os estudiosos do paranormal, aponta para a possibilidade de entidades invisíveis que habitam a região. Muitos moradores e visitantes relatam sensações de desconforto, como se estivessem sendo observados. Historicamente, a área de Bennington é cercada por lendas indígenas que falam sobre espíritos protetores da terra e seres ancestrais que habitam a floresta e as montanhas. Os indígenas da região, que habitavam a área séculos antes da colonização, falavam de uma força guardiã, uma entidade conhecida apenas como a Sombra das Montanhas, que protegia as terras sagradas e, ao mesmo tempo, punia aqueles que se atreviam a violá-las. Essa crença popular está profundamente enraizada em muitos dos habitantes mais antigos de Bennington, que ainda evitam entrar em certas áreas da floresta, por medo do que possa habitar lá. Teóricos do ocultismo sugerem que o Triângulo de Bennington seja uma porta dimensional, um ponto de interseção onde diversas realidades se encontram. A hipótese é que as vítimas podem ter sido transportadas para outras dimensões, ou que a realidade se distorceu temporariamente, criando uma espécie de vórtice que absorveu suas presenças. Alguns também falam sobre a possibilidade de entidades interdimensionais estarem envolvidas, que poderiam estar capturando almas ou absorvendo energia vital daqueles que se aventuram na área. Para muitos que se aventuram no Triângulo de Bennington, a experiência é traumática. Não se trata apenas de medo de um possível desaparecimento, mas de uma sensação de presença, de algo inexplicável que paira nas sombras da floresta. Visitantes e locais relataram encontros incomuns, como sons distantes, sussurros que pareciam vir de nenhum lugar, e figuras misteriosas vistas entre as árvores. Um dos relatos mais impactantes é o de um fotógrafo que, em uma expedição recente, registrou uma imagem borrada de uma figura que parecia se desvanecer nas árvores, como se fosse uma sombra sendo engolida pela escuridão. A fotografia, nunca explicada, deixou uma marca no coração dos investigadores. Eles alegam que o campo magnético da área poderia distorcer as imagens, criando ilusões visuais. Mas, para muitos, a imagem é uma prova da presença que assombra a região. Por mais que o tempo tenha passado e os investigadores tenham se esforçado para trazer respostas, o Triângulo de Bennington continua sendo um mistério sem fim. Com o passar das décadas, o número de desaparecimentos foi diminuindo, mas o medo e a desconfiança ainda pairam sobre a região. Aqueles que moram nas imediações continuam a falar sobre os sussurros das árvores, sobre o toque invisível das pedras e sobre o silêncio que se instala quando a escuridão toma conta. A lenda do Triângulo de Bennington nunca será completamente desfeita. Ele permanecerá como um símbolo de tudo o que não pode ser explicado. E, mais importante, continuará a desafiar aqueles que ousam buscar a verdade. Porque, como todas as grandes lendas, o Triângulo de Bennington não busca respostas se ele desafia aqueles que tentam desvendá-lo. Com isso, o enigma do Triângulo de Bennington continua sem solução. O silêncio da floresta persiste, e as lendas permanecem vivas, alimentadas pela memória daqueles que desapareceram e pelas sombras que ainda se movem no vento. E assim, as trilhas de Bennington, apesar de mapeadas e estudadas, continuam a desaparecer quando ninguém está olhando. Se você chegou até aqui, isso significa que a história do Triângulo de Bennington te prendeu, assim como ela prendeu todos que se atreveram a desvendá-la. Antes de nos despedirmos, não se esqueça de deixar o seu like, se isso ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias sombrias como essa. E, claro, se inscreva agora para não perder nenhuma das próximas investigações, onde vamos explorar mais mistérios inexplicáveis e lendas que desafiam a lógica. Ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado.
Não deixe que o silêncio da noite o impeça de saber o que mais está por vir, e a escuridão está cheia de segredos, e nós estamos aqui para desvendá-los, um a um. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe com a gente sua opinião sobre o que realmente acontece no Triângulo de Bennington. Você acredita em forças sobrenaturais ou acha que tudo pode ser explicado de forma racional? Queremos saber o que você pensa, e vamos discutir com você nos comentários. Afinal, o mistério não é apenas o que encontramos, mas também o que nos faz questionar. Então, continue conosco nessa jornada. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o que está além do que os olhos podem ver e onde os caminhos sombrios ainda nos levam.